Boa noite. Bom dia, boa tarde, se você está assistindo essa live. Bem-vinda, bem-vindo. Será que eu consigo comer um chocolatinho enquanto a live não começa? Ai, gente. Boa noite. Só eu mesmo, né? Vamos falar de lei. Vou escrever aqui, ó. Pensou em mim. Lei da causa e efeito. Então vem assistir, porque isso aí foi um chamado. Hoje nós vamos falar de uma das leis universais que a gente está trabalhando. Hoje é a sexta lei, é o sexto princípio. Não deu certo, gente, comer um pedacinho de chocolate antes de começar a falar. Põe um dedinho aí no coraçãozinho, por favor, para o Instagram avisar as pessoas que eu estou ao vivo. E enquanto isso, vocês também podem, por isso que eu estou comendo chocolate enquanto isso. Vocês podem também convidar alguém para assistir essa live. Essa lei de hoje, gente, eu nem sei qual é a mais importante, né? Mas muita gente fala que essa é a lei das leis. Quando a gente compreende isso, muda tudo. Minhas mentoradas, minhas mentorandas conhecem as leis ou estão conhecendo aos pouquinhos, né? Então, minhas mentorandas estão aí. Boa noite. Oi. Bem-vindos, bem-vindas. Tinha que ter uma musiquinha, né? Porque essa esperazinha do começo tem que ter musiquinha. Antes de eu começar a falar, eu consigo dar um oizinho pra todo mundo que entra. Depois, se eu começar a cumprimentar as pessoas, eu me perco completamente, gente. Noite! Pra quem tá completamente perdido e apareceu aqui hoje pela primeira vez, foi convidado por alguém, recebeu agora esse aviãozinho aí, ou sei lá o que. Vamos explicar o que tá acontecendo aqui? A gente tá fazendo um desafio chamado Desafio Expand. Desafio Expand, desafio expandir. Expandir a consciência pra gente poder expandir a prosperidade em todas as áreas da nossa vida, né? Então, quem tá acompanhando desde o começo, provavelmente botou uma intenção de melhorar uma determinada área da vida que não estava fluindo e tudo mais. E nos primeiros 7 dias a gente fez a primeira fase do desafio, que a gente falou mais dessa parte energética, né, dos chakras e tal, mesmo sem falar muito em chakra, eu trouxe de uma maneira bem prática, porque eu sou uma descomplicadora de conteúdos dentro da medida do possível. Eu gosto que vocês entendam como as coisas que eu trago, como vocês realmente aplicarem na vida de vocês. Senão não faz o menor sentido eu ficar dando uma aula aqui e vocês ficarem fazendo anotação e nada mudar na vida de vocês, né? Vocês precisam implementar. Inclusive, a gente tem que ter essa premissa na vida, né? A gente tem que ter essa regrinha, que é, cara, tudo que eu estudar, tudo de novidade que eu aprender, eu preciso achar uma ação ali num período subsequente para implementar, tá? Precisa ser no mesmo dia, no dia seguinte? Não precisa. Até porque amanhã a gente vai falar de uma lei que se chama Lei do Gênero. A gente vai compreender, e eu sempre tô falando isso pra vocês aqui, que existe um tempo de gestação pra gente compreender as coisas, né? E existem chaves do mesmo conhecimento. Então, por exemplo, se vocês nunca ouviram falar... Gente, eu tô travando pra vocês. Me digam se é só pra uma pessoa ou se vocês estão me vendo e me ouvindo bem, por favor. Então, assim, por isso que a gente não deve desistir de conteúdos novos, né? De algo novo. Se você dá um nó na cabeça com o conteúdo que você tá acessando aqui comigo, isso é bom. Porque quer dizer que você realmente não sabia disso. E quando a gente acessa um conteúdo novo,
Tá, então tá normal. Se tá normal pra uma pessoa e uma pessoa tá falhando, tá tudo bem, tá? Então é porque tá funcionando o negócio. Então, qualquer coisa sai e entra, inicia aí a internet, né? Faz alguma coisa assim. Então o que acontece? Quando a gente tem uma sensação de, cara, não tô entendendo nada, não sei como é que eu vou enfiar esse negócio na minha vida, isso é bom, isso é muito bom, porque quer dizer que eu ainda não tenho aquele conhecimento, e quer dizer que se eu tô tendo um determinado resultado na minha vida e eu ainda não tenho, eu realmente preciso aprender coisas novas. E se eu tô dando de cara com uma coisa que eu não tô entendendo muito bem, isso quer dizer que é um conteúdo muito novo. Então a gente deveria realmente sempre insistir em conteúdos que causam um certo estranhamento pra gente, que eu não entendo muito bem, né, que não é muito familiar, porque quer dizer que tem algo novo chegando ali pra gente, tá? Então essa é a primeira coisa. A gente sabe, eu já falei várias vezes, todos os dias eu tô aqui falando pra vocês, esse conteúdo é um conteúdo assim que eu diria que 95% da humanidade não conhece. E quando der de cara a primeira vez, vai sair correndo, vai achar que não tá entendendo nada e não vai querer ouvir mais e vai, no começo, negar um pouco desse conteúdo. Isso é totalmente normal. Então, se você tem acompanhado aqui o desafio e você tá aqui a fim de escutar, parabéns! Chegou a sua hora de acessar esse conteúdo. E hoje nós vamos falar do 6º princípio hermético, que é a 6ª lei, que é a lei da causa e efeito. Tem gente que fala que essa lei é a lei das leis. Porém, eu afirmo para vocês que não existe uma lei que é mais importante do que a outra, tá? Não existe isso. Todas as leis são importantes, até porque elas vão se encaixando, elas vão conversando uma com a outra, né? Eu acho que quem tá aqui desde o primeiro dia percebe isso, né? Que uma lei vai conversando com a outra e tá tudo bem. Para que servem as leis? Para quem chegou hoje também não sabe para que servem. Essas leis é como se a gente fosse entender os bastidores do universo, sabe? Como as coisas funcionam no universo. E quando a gente não está alinhada com elas, as coisas não funcionam muito bem na nossa vida, tá? A gente não precisa conhecê-las para que a gente esteja submetido a elas. É igual a lei da gravidade, por exemplo. Eu não preciso saber o que é a lei da gravidade, eu não preciso saber de nada. Se eu me jogar, se eu abrir a janela e me jogar, eu vou cair lá embaixo. Ou se eu jogar essa caneta ali 100.000 vezes pela janela, essa caneta vai cair 100.000 vezes lá embaixo. A lei da gravidade, eu tô submetida a essa lei. É lei, né? Lei quer dizer que acontece 100% das vezes em tudo na vida. E nesse universo está tudo submetido a essas leis, você conhecendo ou você não conhecendo, tá? Então, quem tá comigo já nos outros dias já tá sabendo desse detalhe, mas foi bom dar essa introdução aí pra vocês terem uma certa noção disso, né? Pra quem tá começando a ouvir hoje, pra quem chegou hoje. Quem chegou hoje, gente, vai lá, tenta assistir os outros dias, porque vai sair esse conteúdo das leis. Porque vai ter sábado e domingo, dia 12 e 13, vai ter a imersão de prosperidade. E as pessoas que vão estar na imersão vão ganhar esse mini curso. Então, por enquanto, vocês estão ali aproveitando, dando esse conteúdo todo gratuito pra vocês. Mas é importante, eu não tenho como deixar 500 lives ali no feed, não fica legal, fica muito vídeo e não é pra ser. Esse conteúdo eu não pensei dessa forma, tá? Então, quem tá chegando hoje na lei da causa e efeito, saiba que já tem 5 antes dessa. Tá? Tem os outros também, com várias meditações e tal, da primeira semana do desafio, mas nessa segunda fase são as leis, então são as últimas 6 lives, não, as últimas 5, hoje seria a 6ª e amanhã tem o 7º princípio também, e amanhã eu vou abrir as inscrições da nossa imersão, tá bom? 12 e 13 de fevereiro. Então vamos lá, lei da causa e efeito. O que é importante a gente saber? Lei, todas as leis, elas estão atuando em todos os planos, né? A gente já sabe que a gente falou numa divisão de 3 planos. Existem muito mais planos e aí cada um vai sentir isso como quiser, de acordo, né, com as suas crenças, mas fatalmente existe o plano espiritual, que você vai entender como você quiser, o plano mental e o plano físico.
físico é esse aqui, mental é esse que a gente fecha os olhos e imagina, e o espiritual também está conectado com isso, mas tem muitas explicações, tem muitas subdivisões, e a gente não precisa conseguir entender o plano espiritual para acessá-lo através do nosso poder de pensar, e muito menos para saber que ele existe. Por quê? Porque tem coisas que com a nossa cognição humana, ser humano normal, a gente não vai entender, a gente não vai compreender completamente. Não adianta a gente tentar entender, porque nessa experiência aqui, dessa matéria, nós somos seres espirituais numa experiência material, mas a gente não consegue compreender. Então a gente não precisa ficar tentando compreender. Uma forma da gente viver bem, com tudo isso alinhado, é a gente viver bem alinhado com as leis, que é esse conteúdo que eu tô trazendo pra vocês, tá? Os planos superiores são superiores, eles são, né, mais importantes, mais poderosos, porque nós somos seres espirituais numa experiência material. Então, todas as leis dizem isso, diz isso também, e essa lei de causa e efeito, ela também vai falar sobre isso, tá? E aí a gente vai começar a entender um monte de coisa que a gente não compreendia antes. Por quê? Por correspondência, tudo sofre a causa e efeito. Então, vamos lá. Nada é sorte, nada é casual, nada é por acaso. Essa lei diz isso. Diz que para todo efeito existe uma causa antes. O que isso quer dizer? Que o que a gente está vivendo aqui nesse exato momento, por exemplo, essa experiência que a gente está vivendo hoje, a nossa realidade hoje, é um efeito que teve alguma causa antes. Se a gente quer mudar essa causa, ou seja, se a gente quer criar uma nova realidade, a gente precisa mudar. Se a gente quer mudar o efeito, que é a realidade que a gente vive, a gente precisa mudar a causa, necessariamente mudar a causa. Vamos lá. Eu vou ler para vocês qual é a definição dessa lei lá no Kybalion, que é esse livrinho aqui, que eu já falei para vocês várias vezes, que é onde estão escritas as leis, né? Hermes Trismegisto, os 3 iniciados. E eu vou ler como é essa definição aqui no Kybalion, tá bom? Este princípio contém a verdade que há uma causa para todo efeito e um efeito para toda causa. Explica que tudo acontece de acordo com a lei, nada acontece sem razão. Não há coisa nenhuma que seja casual, que no entanto existem vários planos de causa e efeito, e os planos superiores dominando os planos inferiores, nada podendo escapar completamente da lei. Os hermetistas, que é esse conhecimento aqui, quem trouxe esse conhecimento pra gente, conhecem a arte e os métodos de elevar-se do plano ordinário de causa e efeito a um certo grau, e por meio da elevação mental a um plano superior, tornam-se, eu acho que é isso, causadores em vez de efeitos. O que ele está querendo dizer aqui? O que ele está dizendo aqui? Que a gente pode dominar esse jogo, né? Se a gente cria a nossa realidade, e é isso que as leis todas anteriores falam, né? Através do mentalismo, se alinhando com o mentalismo, a correspondência, o ritmo, a polaridade e tudo mais, a gente vai perceber que se eu tenho uma realidade hoje, quer eu goste dela, quer eu não goste, eu produzi, né? Eu fiz alguma causa para que esse efeito acontecesse. Vamos dar um exemplo? Bem simples, se a gente estivesse falando somente de plano físico. Se eu falo que eu quero ter sei lá, vamos para uma coisa bem simples. Eu quero quero emagrecer, quero ficar com um corpo mais bonito, quero ficar com um corpo mais definido, por exemplo. Eu quero um efeito. Eu preciso produzir determinadas causas antes disso. Mas o que as pessoas não compreendem é que os planos superiores são superiores. Quantas pessoas produzem exatamente as mesmas causas e têm efeitos diferentes?
Vocês já viram isso? Pessoas que de repente vão seguir só um planejamento no plano físico, que provavelmente, aparentemente, causaria um determinado efeito. Por exemplo, fazer uma determinada dieta e fazer o exercício e tudo mais. E aí, duas pessoas fazem exatamente a mesma coisa, só que elas conseguem efeitos muito diferentes. Vocês conseguem trazer algum exemplo aí da vida de vocês nesse sentido? Me conta aí se vocês reconhecem essa experiência na vida de vocês. Cara, realmente, eu faço tal coisa e igualzinho uma outra pessoa, só que eu não tenho esse mesmo efeito. Gente, isso pode ser em questão de trabalho, tá? Em questão de... porque tem a vibração também, né? A lei da vibração que eu não falei aqui nessa ordem. Vocês conseguem perceber isso? O que eu tô querendo dizer? Não basta produzir essas causas somente no plano físico. Não basta produzir essas causas somente no plano físico. Tá? Vocês conseguem... Tão até aí? Estão me acompanhando? Eu vou dizer pra vocês qual é a diferença pra gente fazer a coisa dar certo, tá? Duas pessoas vão comer 2.000 calorias, do mesmo tamanho, do mesmo peso, e vão ter efeitos completamente diferentes. Aí, se você estiver totalmente sem compreender a lei, você vai falar assim: ah, é porque tem um metabolismo diferente. Com certeza, o efeito que essa pessoa tem pode ser um metabolismo diferente, tá? Porém, o que eu quero dizer pra vocês é que as causas também precisam acontecer, também precisam ser produzidas no plano mental. Por quê? Quando a gente fala de causa e efeito, a gente não está falando somente de uma lei solta. Todas as leis conversam com todas as leis e a gente está submetido a elas. Então, eu não posso ignorar o mentalismo, que é o universo é mental e eu crio a partir do meu mental. Isso quer dizer que uma pessoa que faz a mesma quantidade de exercício, que tem o mesmo peso, que come a mesma coisa que a outra, se ela tiver uma crença de que o metabolismo dela é lento, de que ela não consegue emagrecer, de que ela não sei o que lá, de que ela é preguiçosa, ela não vai conseguir o mesmo efeito que a outra pessoa. Ao passo, e também, se a pessoa ficar só aqui no mental, provavelmente ela não vai ter o mesmo efeito de uma outra pessoa que une as duas coisas, que produz essas causas em todos os planos. Deu para entender isso? Se você não se visualiza num determinado corpo, numa determinada saúde, numa determinada situação financeira, numa determinada realidade de relacionamento, isso não tem como acontecer, porque o universo é mental. A gente volta lá para a primeira lei. Você precisa conceber na sua mente e produzir as causas. Só isso, começar algo acreditando que não vai dar certo, é produzir uma causa errada, por exemplo. Com certeza. Porque você tá pegando todas as leis, tá pegando o mentalismo, que quando você fala não vai dar certo, imediatamente você cria uma imagem, mesmo que você não perceba. Você tá mudando sua vibração naturalmente. Então você tá na lei da vibração emanando que não vai dar certo, e você vai receber realmente não dar certo de volta. Você tá por correspondência usando um plano superior, que é seu poder de pensar, para criar uma causa, não vai dar certo, né? Essa criança vai virar no seu plano físico, não dá certo, vai ser o seu efeito. Então você tá usando todos os planos, todas as maneiras de criar causas de uma maneira errada. Se você tem isso programado na sua mente, você usa essa frase e você tem essa crença, tenha você consciência ou não, porque essas crenças muitas vezes são inconscientes realmente, tá? E como que eu sei se eu tenho essa crença ou não, se eu estou produzindo causas certas ou não? Olhando para os meus resultados. Os resultados nunca mentem. Então você pode me falar 1000 coisas, você pode me contar 1000 histórias, mas quando eu olho para o seu resultado, eu conheço as suas crenças, tá? Por quê? É lei. As suas crenças viram a sua realidade. Entendem?
Tá dando pra acompanhar até agora? E Ana, se eu tô tendo um resultado aqui na minha vida que eu não tô gostando, na minha vida financeira, no meu relacionamento, nos meus relacionamentos amorosos, no meu relacionamento familiar, na minha saúde, no meu corpo, não importa. Inclusive eu tô falando de saúde também, tá? Sim, eu tô falando de doenças, eu tô falando de aparência, eu estou falando de aparência também, eu tô falando de tudo, tá? De experiências boas e de experiências ruins. Todo tipo de experiência, 100%, tá? Se eu tô tendo uma determinada experiência, eu preciso olhar para isso e compreender que isso é apenas um efeito. E perceber quais são as causas que tem por trás desse efeito. Em todos os planos. Porque por correspondência, lá pela lei da correspondência, lembram? Eu sei que precisa estar tudo alinhado. Os 3 planos precisam estar alinhados, porque o que acontece em um plano, acontece nos outros planos. Por correspondência, a lei da correspondência, ela te diz isso. E são leis. Com certeza, se você fizer uma causa, a pergunta foi, causa positiva, mentalismo negativo, efeito negativo. Sim, eu vou só falar isso de uma maneira diferente. Quando você fala mentalismo negativo, você já está produzindo uma causa negativa, você está produzindo uma causa incongruente, né? Você precisa alinhar as causas em todos os planos. Quais são os planos? Como eu acesso meus planos? Eu acesso meus planos. Plano espiritual, através do meu poder de pensar, né? É a maneira como eu penso, é o que a gente está chamando aí de mentalismo, que vocês estão chamando de mentalismo. As coisas que eu penso, que eu imagino, não sei o quê. É o plano espiritual. O plano mental, pensamentos e sentimentos. Pensamentos. Quais são meus pensamentos? Quais são meus sentimentos? A nossa vibração. Isso naturalmente vai virar a nossa vibração. E aí conversa com a lei da vibração. Tô repetindo porque eu sei que é difícil de compreender, tá? Então eu fico repetindo mesmo as mesmas coisas. E eu vou ter um determinado... E hábitos e comportamentos, tá? Hábitos e comportamentos. Porque não adianta a gente também ficar viajando e ficar só na imaginação. Só que existe uma coisa. Para as coisas acontecerem no plano físico, até mesmo uma mudança de hábito, por exemplo, tá? Então, eu quero ter mais saúde, quero emagrecer, quero ter um corpo mais bonito. Vamos lá nesse exemplo que é bem palpável. E eu quero mudar meus hábitos e comportamentos. Se eu for direto para isso, gente, eu não vou conseguir manter esse hábito. Eu preciso começar a trabalhar no meu mental. Eu preciso começar a pensar. E naturalmente, se eu insistir naqueles pensamentos, eu vou conseguir inserir esses hábitos. Porque a nossa mente, ela não entende muito bem. Preste atenção nisso que eu vou falar. Ela não compreende muito bem o que é uma realidade que você realmente viveu ou uma determinada coisa que você imaginou. Eu não sei se vocês sabem, mas todos os grandes times, eu digo de times bilionários, tá? Eu tô falando de NBA, dos melhores times de futebol do mundo, eu tô falando de Ayrton Senna, eu tô falando de grandes atletas, entre outras profissões, tá? Mas só tô falando de atletas agora. Tem também esse tipo de treino. As pessoas, o teu cérebro, se você fechar os seus olhos, se você fizer um treinamento no seu mental de acertando uma determinada cesta 1000 vezes, isso vai ter um efeito. Acredita em mim. 1000 vezes. O teu cérebro não entende. E na hora que você for no plano físico jogar, aquilo vai adiantar. Essas pessoas fazem um treino mental. Claro, um treino de mentalidade no sentido de autoimagem também, sem dúvida nenhuma, né? Como assim? De crenças de que são capazes, de que conseguem, de que são merecedoras e, né, acreditam no próprio potencial, sem dúvida nenhuma, mas estou falando realmente de treinar no mental. Treinar. Vamos falar de Ayrton Senna. Quantos anos já tem que ele morreu? Na época lá dele, que ele morreu, sei lá, 20 anos atrás, eu nem sei quanto tempo atrás ele morreu, mas tem já uns 20 anos, eu acho. Ele já fazia esse tipo de treino. Ele era um cara que meditava muito.
né? Ele tinha um coach que é super famoso, tem um livro incrível que é o Nuno Cobra, que é o Semente da Vitória, onde ele fala muito de mentalidade. É bem incrível esse livro, eu amo esse livro, chama Semente da Vitória, do Nuno Cobra. Acho que quem tá querendo cuidar da saúde, não só isso, mas especialmente pode ler esse livro para entender algumas coisas, tá? Muito importantes mesmo. Ele já fazia esse tipo de treino. Ele se imaginava treinando, ele se imaginava ganhando a corrida. Ele tinha esse conhecimento, meus amores. Ele sabia, porque ninguém perde tempo na vida, ninguém investe tempo na vida fazendo isso. Muitas pessoas, muitos artistas, muitos atletas falam sobre as leis, tá? De uma maneira um pouquinho diferente. Às vezes eles falam muito sobre a lei da atração, usei a lei da atração. A Semente da Vitória, do Nuno Cobra. Nuno, tá? Que era o coach dele, né? Era o treinador dele. Então, assim, um cara que fala muito de mentalidade, ele era um cara que meditava muito. Ele tinha esse conhecimento e ele usava. Ele namorava a Xuxa. A Xuxa também, gente. Olha o que ela criou na vida dela. E ela fala, ao longo da carreira dela, se você olhar as entrevistas dela, ela usou tudo isso também. Tem gente que usa sem conhecer, que usa por intuição. E tem gente que usa sabendo o que está fazendo. Porque esse conhecimento é milenar. Desde que o mundo é mundo, né? Esse livro aqui, o Kybalion, que tem as leis explicadinhas, fala de, mais ou menos, ninguém tem certeza, 1200, 1300 anos antes de Cristo. Então, isso tá dentro de vários lugares, tá? Isso que a gente tá falando aqui não é nenhuma novidade, só pra vocês saberem, não é nenhuma novidade, beleza? Então, se você está vivendo um efeito, olha pra sua realidade agora e toda vez que isso, por isso que a gente já falou, né? A gente cria a nossa realidade, a gente cria todas as experiências, né? A primeira crença que vocês têm que enfiar na cabeça de vocês, sem dúvida nenhuma, pra vocês começarem a aprender a viver melhor, eu crio a minha realidade. Seja lá o que for, eu crio a minha realidade. Essa é a primeira crença que você tem que fazer, que você tem que ter, tá? Obrigada, amore. Então, olhem para as realidades que vocês estão vivendo o tempo inteiro na vida de vocês, coisas que vocês estão gostando e coisas que vocês não estão gostando, e falem, isso é apenas um efeito que eu criei com alguma causa errada. Eu preciso mudar essa causa para ter um efeito diferente. Então vamos falar do hábito. Entendi porque eu não consigo manter por muito tempo um novo hábito. Vamos pegar na solução aí. Vamos jogar aqui uma experiência para vocês fazerem, tá? Começa, se o seu novo hábito, por exemplo, é você fazer exercício todo dia, se alimentar melhor, né? Tudo. Vamos supor que é esse o hábito que você quer. Acaba desanimando porque tua mente está programada para isso. Tá? Por isso que você acaba desanimando, porque você não se concebe tendo bons hábitos e tendo os efeitos, porque quando a gente vai usar, né, se alinhar com o mentalismo e se visualizar, a gente pode se visualizar fazendo as duas coisas, lá já no efeito, né, mas quando se inclui hábitos, a gente também pode fazer esse período de visualização para produzir essas causas no nosso mental. Se o mental é superior, eu preciso trabalhar nisso, tá? Isso, decide vencer seu medo e começa a viver antes aqui, ó, no que é superior. Isso naturalmente vai se tornar sua realidade se você insistir, porque quando a gente está fazendo uma transição, a nossa autoimagem, ela dá uns gritos aí com a gente. Eu vou explicar por quê. Vamos supor uma mudança de hábito. Então você tá lá, quero começar a fazer exercício e me alimentar melhor. Todos os dias, antes de você abrir o olho, faz ali primeiro uns minutinhos disso e já imagina o teu dia, como seria se eu já tivesse esse hábito. Então, se você se imagina já pulando da cama, se vestindo,
acordando super animada para fazer exercício. E como seria essa nova você se você já tivesse esses hábitos? Então, pô, estaria mais, já se vê nessa imagem, de repente com o corpo mais forte, ou mais magra, ou mais definida, depende dos seus objetivos, com mais saúde, com mais não sei o que, minha barriga assim, minha perna assado, e se visualize praticando exercício. O que você comeria se você fosse mais saudável, se você tivesse novos hábitos? Se veja comendo essas coisas com prazer, feliz, antes de botar teu pé pra fora da cama, meu amor. Já faz isso, dá esse comando. Porque você já vai acordar numa outra frequência, que é a frequência dessa pessoinha lá dos novos hábitos, tá? E aí, aproveita e já, né, tanto quanto for possível, já se programa para você realmente começar a alinhar os seus hábitos e comportamentos com isso. Mas, se no começo você ainda não conseguir, você falhar algumas vezes, insista no mental. Porque você está fazendo uma reprogramação de quem é essa nova pessoa que você quer ser. Tá? Então, por exemplo, você vai continuar. Aí vamos supor, hoje eu não consegui, fiquei com preguiça, não sei o quê. Eu sou muito preguiçosa. Eu tenho dificuldade. Olha as crianças, eu sou muito preguiçosa, eu tenho dificuldade. Né? Observe as coisas que você pensa. Porque isso são causas também. Você ter crenças onde você diz, eu sou preguiçosa, eu não consigo, eu nunca consigo, eu não sei o que lá. Isso também é uma causa que vai trazer algum efeito para você. Você pode ter certeza. E com certeza não será bons efeitos. Porque se as nossas crenças criam a nossa realidade, você vai ter o efeito exato da tua crença. Eu sou preguiçosa. Eu sou tão preguiçosa. Você vai trazer uma realidade de uma pessoa preguiçosa. Entende? O que seria alinhar, né? Nessa história da causa e efeito? Seria você agir como uma pessoa que já tem esses hábitos. Ana, mas aí então você está falando que eu vou ter que ir direto para os meus hábitos. Não, você vai fazer tudo junto. E eu estou te dizendo que se você falhar, continue insistindo no mental, porque você talvez tenha uma crença de 500 mil anos de que você é preguiçosa, ou de que seu metabolismo não é bom, ou de que não sei o que lá, ou de que eu não consigo, eu não sou boa em esporte, eu não sei o que lá, sei lá o que você tem. Mas você vai vivenciar na sua realidade, com certeza, as coisas que você pensa sobre você. E nesse momento de transição, saiba que é esperado que essas velhas crenças fiquem gritando com você, tentando te trazer ali pra trás de novo. Porque, cara, se você tá há 40 anos, 30 anos, 20 anos, 10 anos, 5 anos, não importa, 1 ano, repetindo pra você mesma que você não tem mais força, que você tem preguiça, que você... eu não tenho mais o hábito, eu não sei o que lá, não importa. Essas crenças, elas vão gritar na tua cabeça, insistindo que é isso que você é, te trazendo pra trás, de novo, te trazendo pra esse lugar. E o que você vai fazer quando isso acontecer? Isso é em relação a qualquer coisa, dinheiro, relacionamento, saúde, hábitos, não sei o que, não importa o que é. Você vai confirmar a sua nova crença. Você vai falar assim, não, eu não sou preguiçosa. Você não vai usar nem no negativo, mas eu tô falando, tipo assim, o comando que você vai dar. Eu tenho esse hábito, eu amo fazer exercício, eu gosto de me alimentar bem, o meu corpo ama comer bem, o meu corpo tem muita disposição, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Entendeu? Você vai sempre trazer aquela frase contrária. Por quê? Não cabem duas crenças opostas dentro do mesmo lugar. Mas não tem um quadradinho dentro da tua cabeça. Tem um espacinho. Então aqui eu sou preguiçosa e eu amo me exercitar. Empurra esse negócio com uma nova crença. Se repete. Agora, se você tá não sei quantos anos, meses, dias, repetindo 500 vezes determinadas coisas, vai tomar um tempo. Então você precisa insistir, você precisa ter disciplina, não só para fazer exercício, mas para insistir nessa nova programação mental, nesses novos comandos, nessa nova imagem que você tem sobre você.
Vocês estão conseguindo compreender até agora? Como é que tá aí? Tô acompanhando. Quem teve insight, escreve. Me conta aí o que tá acontecendo. Me conta aí, pra eu saber se vocês estão acompanhando mesmo, se vocês estão entendendo. Escrevam suas dúvidas e me falem se vocês estão entendendo. Ou se tá, tipo, dando um nó na cabeça. Ou se vocês realmente compreenderam. Caraca, tô percebendo aqui então que todo esse meu esforço que eu faço aqui não adianta de nada se eu faço uma determinada causa aqui que não me apoia, que não vai trazer esse determinado efeito que eu quero. Escreve aí que eu quero saber. Quero saber. Esse conteúdo aqui, cara. Então vamos lá se eu quero falar mais alguma coisa. Pera aí. Você sempre tem que afirmar no positivo. Você não fala não sou alguma coisa, porque o nosso cérebro, ele não entende a palavra não. Então se você fala não sou preguiçosa, a palavra que fica é preguiçosa. Então você tem que falar eu tenho disposição, eu sou muito saudável, eu sou não sei o que lá. Você afirma eu sou, eu estou, eu tenho, eu sou, eu faço, aconteço. Não se usa o não, tá? Deixa eu ver aqui. Gente, é claro, só para vocês entenderem uma coisa, a causa e efeito, ela funciona também no plano físico, né? Se eu cuido, se eu faço exercício todo dia, é natural que eu tenha saúde, que eu produza mais saúde, que eu produza mais músculos, que eu produza mais vitalidade, né? Isso só no plano físico funciona? Funciona. Eu tô falando muito de criação de hábitos e de transformações realmente, tá? Porque às vezes a pessoa não consegue fazer porque ela não se concebe como aquela pessoa. E, cara, é muito louco, porque às vezes você passa uma fase da sua vida, sei lá, super saudável, você amava fazer exercício, você já foi atleta, e aí passa 10 anos e você não fez nada. E isso quer dizer que a sua mente ficou reprogramada ali naquele negócio, tá? Tem que repetir mentalmente todos os dias, pensamentos sabotadores, isso aí, você tá certa. Se tem que repetir todos os dias. A gente faz essa transformação com muita repetição. A repetição ela é necessária, é todo dia. Por isso que aí você vai, faz uma visualização, não sei o que, vem aqui, assiste a minha live e passa o dia inteiro assistindo televisão. Cara, ferrou. Porque você vai pegar um monte de crença absurda ali, né? Ou fica conversando com pessoas que vão falar pra você, realmente é muito difícil, né? Começar a fazer exercício. Não, na sua idade você não vai mais conseguir fazer isso que você quer, não, na sua saúde. Ou, cara, alô Brasil, não façam isso, porque senão vocês vão estar se nutrindo, né? Se nutrindo de coisas que são contra o que você quer de efeito na sua vida. Entendeu? Por isso que as pessoas falam, você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Por causa disso, porque a gente vai se misturando. Primeiro por causa de frequência, né? E segundo por causa de crenças. Porque quando você chega e conversa com a pessoa e a pessoa fala, realmente, isso aí vai ser muito difícil, eu não devia fazer isso, você tem que fazer um check-up, você vai infartar, você na sua idade, cara. Ou, não, tem gente... Ou isso é besteira, sabe? A gente tem que escolher do que a gente se nutre, tá, gente? Em todos os sentidos. A nutrição, ela não é só o que entra pela boca. É o que entra pelos nossos ouvidos, né? Preste atenção, porque muitas vezes a gente não percebe. Porque a gente tá com pessoas que a gente ama, falando certas coisas pra gente, pessoas que a gente adora, pessoas que já ajudaram a gente num outro momento, né? E a gente não é que a gente tem que virar uma pessoa ingrata, mas as crenças daquela pessoa, justamente se a gente ama a pessoa e a pessoa ama a gente,
muitas vezes a gente compra aquelas crenças sobre a gente, tá? Se a gente traz aquilo lá dos nossos pais, lá da nossa infância, lá de uma situação, você imagina as pessoas com quem a gente convive, que são pessoas que gostam da gente, que a gente confia. E aquela pessoa vai lá e fala algo pra gente, né? Sobre isso, por exemplo. E a gente fica, essa pessoa talvez tenha razão. Porque a gente nunca vai achar que a pessoa tá fazendo por mal. E a pessoa realmente não está fazendo por mal. Entendam isso. A pessoa não está fazendo por mal. Tá? Ela tá nas limitações dela. Ela tá trazendo as crenças dela pra você. Só que, cara, já basta as tuas crenças pra tu resolver, né? Pelo amor de Deus. Já são muitas. Já dá um trabalho pra uma vida inteira, né? Então, causa e efeito. Tenho colocado em prática os aprendizados, mas a ansiedade tem me atrapalhado. Então, quando a gente vai fazer um movimento de mudar de frequência, quando a gente acessa aquilo ali, né? Agora então eu vou sonhar com essa nova realidade. A falta de compreensão mesmo das coisas, essa conexão com o tempo físico, ela deixa a gente às vezes em estado de ansiedade. É normal que a gente fique um pouco instável quando a gente está em períodos de crescimento, tá? Olha pra isso, o que eu tenho pra te dizer olha pra isso e fala, isso é bom, isso é bom. Eu tô tendo aqui uma oportunidade de virar uma mestra de mim mesmo, uma mestra da minha mente, de exercitar, fazer essa alquimia com as minhas emoções. Lembra que eu falei ontem? Para alcançar um determinado nível de autodomínio, né, de maestria, você precisa exercitar. Você precisa fazer exercício, né? Você precisa repetir. Como que eu faço isso? Nossa, eu tô entrando em ansiedade. Isso quer dizer que como que eu posso... que tipo de pensamentos estão me levando para essa ansiedade? Qual é o pensamento oposto? O que eu posso fazer que baixa a minha ansiedade, né? Porque você precisa, gente, aprender a gerenciar a sua emoção. Tem muita coisa, tá, gente, que é possível fazer. Só que, obviamente, em uma hora eu não consigo ensinar tudo. Mas eu já ensinei algumas coisas pra vocês. Que é, por exemplo, reconhecer em que polaridade você está. Isso eu falei na live das polaridades, tá? Qual é essa polaridade? Dentro dessa possibilidade aqui, eu preciso entender qual é o oposto, né? E começar a trabalhar pensamentos, autossugestões, imagens desse polo oposto, para que eu venha mais pro meio do caminho, né? Se eu tô agitada, se eu tô ansiosa, eu não vou buscar mais coisas para ficar mais ansiosa. Eu preciso... Então o oposto da ansiedade seria eu ficar extremamente calma. Que tipo de atividades mentais e práticas, né? Eu vou produzir algumas causas. Eu posso fazer aqui, eu posso produzir para ter um efeito de mais calma. Então, o que eu tô te falando? Tá muito ansiosa, você precisa talvez meditar mais, ouvir músicas mais tranquilas, fazer determinadas coisas. Ter pensamentos, qual é o pensamento oposto a esse que eu tô tendo? Eu nunca vou conseguir, eu tô duvidando, tô não sei o que. O que tá te deixando ansiosa? Que pensamento é esse? Porque se você não aprender a fazer isso, você nunca vai ter essa maestria, você nunca vai ter esse autodomínio. Você precisa se exercitar fazendo isso, tá? É um exercício. E quanto mais você fizer, mais fácil fica de fazer. Mais você consegue voltar para esse estado de domínio, tá? De si mesma. Isso é muito importante. Saber que você vai ter que fazer essa repetição, tá? Deixa eu ver aqui o que mais que eu anotei. Aí, gente, eu nem vou entrar... Eu nem vou entrar, né, em coisas mais profundas, que é a causa e efeito, em tudo existe causa e efeito, né? Inclusive nas piores experiências, é muito importante vocês saberem disso. Inclusive nas piores experiências de violência, né, de atrair certas coisas. E eu sei que tem alguns tipos de questionamentos sobre isso, porque a gente pode pensar em algumas coisas da infância e tal. E aí isso pode
conflitar com algumas religiões, né? Alguma coisa do tipo assim. Mas a gente precisa entender que a causa e efeito está em tudo. E se ela está nos planos superiores, ela, para quem acredita, também está antes dessa própria vida, né? Então a gente já está num processo de atração da nossa própria família, os nossos pais também num processo de atração com a gente. Tudo tem uma causa e efeito aí por trás, tá? As situações como a gente vem, a família, a situação financeira, tudo tem um processo de atração por trás. A causa e efeito está em tudo. E ela não para, é uma lei que não para. Se eu falo que ela está nos planos superiores, isso quer dizer que ela vai atingir a gente de todas as formas possíveis, tá? Calma, vamos por partes, senão a gente não consegue andar, né? Porque é um negócio de dar nó na cabeça mesmo. Que mais? Outra coisa, quem falou que tá com ansiedade, precisa tentar ficar o mínimo possível, realmente puxar o quanto conseguir, né? Através de autossugestão, através de questionar as crenças que estão te fazendo, como por exemplo, cara, é impossível, eu não vou conseguir isso aqui, tal coisa, fazer tal coisa. Como que a gente quebra uma crença de que algo é impossível, por exemplo, né? Olhando para pessoas que já fizeram aquilo que a gente está dizendo que é impossível fazer. Se você me diz que é impossível, sei lá, fazer uma mudança de hábito aos 50 anos, falando da Jo lá que quer mudar os hábitos, acho que tem uns 50 e poucos que ela já falou aqui na live. Vá pesquisar sobre mulheres de 50 e poucos anos que mudaram completamente sua saúde, seu corpo e seus hábitos. Prova pra tua mente que essa crença é mentira. Sacou? É isso. E aí depois você vai e pega essa nova crença de que eu sou capaz, eu crio a minha realidade, eu crio a minha saúde, né? Quais são os pensamentos que eu tenho em relação à saúde, quais são as crenças que eu tenho em relação à saúde, né? Quais são as crenças que eu tenho relacionadas a mulheres da minha idade, sei lá, vai que você cresceu achando que pessoas da sua idade, lá quando você era pequena, você via que as mulheres lá de 50 anos eram de determinada maneira, tinham uma certa aparência, tinham certas doenças, sei lá. Vai investigar por que você está criando determinada realidade para você, entendeu? Que pensamento e crenças que tem, que conjunto de crenças que tem por trás disso. Eu não entendi essa pergunta. Pensamentos de morte. Eu não entendi exatamente essa pergunta. Daí escrever de uma outra forma, eu consigo te responder. Então é isso, gente. Causa e efeito. Se você quer mudar os seus efeitos, que é qualquer coisa que está na sua realidade hoje, você precisa mudar as suas causas, né? Você precisa começar a fazer coisas diferentes, aprender coisas diferentes, ter as atitudes diferentes e também alinhar com o mental e o espiritual. Porque se você ficar só no físico ali ralando, você pode me contar aqui. Eu duvido que se eu pedir pra vocês me contarem, vocês não vão me contar aí de cada uma de 500 vezes ao longo da vida que tentou fazer dessa forma, né? Que tentou fazer só no plano físico e não alinhou com todo o resto e não conseguiu nenhum tipo de resultado, nenhum tipo de efeito, tá? Meu prazer ajudar vocês com isso, trazer esse conhecimento, ser canal de conhecimento valiosos como esse para vocês. Já falei para vocês que cada conhecimento tem chaves, né? As coisas vão se abrindo. Isso quer dizer que cada vez que eu estudo, parece que eu nunca estudei aquilo. Então, quando eu estudo Caibalho, eu estudei. Aí eu estudei a segunda vez. Eu falo, caraca, parece que eu nunca estudei isso. De tanta coisa que eu aprendi. Aí eu vou lá e estudo a terceira vez. Aí eu falo, uau, parece que eu nunca estudei isso. Eita atrás de eita, né? As chaves vão se abrindo. Então, se vocês estão aprendendo agora e estão ouvindo, vocês vão aprender cada vez mais. E venham para a minha imersão de prosperidade. Nossa imersão, não é nem minha, né? Eu sou apenas um canal ali. Dia 12 e 13 de fevereiro. Vamos soltar esse link amanhã para vocês comprarem, tá? Venham.
Tipo, se tiver um suicídio de algum parente antigo, isso pode não influenciar? Pode, a gente tá falando mais de constelação, né? Causa e efeito aí. Existe... Aí é um outro assunto. A gente tá falando de exclusão, né? Dentro do sistema familiar, se tiver um excluído e os suicidas são considerados excluídos, isso pode te influenciar, sim. Não necessariamente vai te influenciar, mas pode ser que te influencie, entendeu? Porque a gente tem muitos excluídos no nosso sistema familiar. Todos nós. Tem várias bagunças em todos os sistemas. Mas a gente se conecta com algumas histórias. Então isso aí eu teria que ver numa constelação mesmo, tá? Depois que a gente vê, não dá pra desver. Isso é uma verdade. Depois que a gente vê, não dá pra desver. Um conhecimento como esse. Verdade. A live vai estar postada lá. Qualquer coisa, corre lá. Escreve seu insight. Faz pergunta na caixinha sobre a live. Não tem problema. Entendi isso, me explica isso, não sei o que. Escreve, porque é muito legal a gente fazer pergunta na caixinha. Porque na hora que eu respondo, eu ajudo outras pessoas que têm aquela mesma dúvida. Não só você, né, que me perguntou aqui, talvez a outra pessoa não veja. Lá, cara, a gente tem centenas de pessoas assistindo os stories, então é muito legal fazer pergunta na caixinha por causa disso, porque a explicação, ela se expande, aquele conhecimento, ele se expande. Então fiquem super à vontade para fazer muitas perguntas nas minhas caixinhas. Eu abro caixinha todo dia, tá, gente? Vão lá pra minha caixinha e façam perguntas. Vocês vão estar ajudando todo mundo, tá? Aprendi, agora já era isso. Agora é fazer, é implementar, tá bom? Muito obrigada. Amanhã a gente se vê para a lei do gênero, que é a 7ª lei, o 7º princípio hermético, muito importante para vocês terem paciência na vida. Vocês vão entender muita coisa amanhã, tá? E amanhã eu solto o link para vocês da imersão também, tá? E depois eu vou falar nos stories sobre um filme que eu vi, que eu indiquei lá. Vamos lá, quem não viu, corre lá nos meus stories para ver um filme que eu indiquei, que tem muita coisa interessante sobre as leis. Não fala diretamente das leis, mas eu queria que vocês todos assistissem, para vocês falarem, putz, eu reconheci a lei aqui, reconheci a lei ali e tal. Eu acho que eu vou fazer uma análise dele bem profunda na imersão, para mostrar para as pessoas as leis na prática, tá? É isso. Beijo!